Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hértice desportivo. Riachense e Oriense no Campeonato Nacional de Séniores e no futebol feminino, respectivamente, estão de parabéns. Os motivos são bem distintos, é verdade, mas os objetivos atingidos por cada um dos grupos faz com que mereçam o total reconhecimento. O futebol feminino do Oriense conquistou o título de campeão nacional, renovando o feito alcançado já na última temporada, enquanto o Riachense atingiu a manutenção no Nacional de Séniores depois de 11 jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota, naquela que foi uma recuperação impensável de uma equipa que no arranque da segunda fase era tida como quase despromovida. Estes, entre outros temas, farão parte desta edição de Hértice Desportivo, que arranca agora com o espaço entrevista, dedicado precisamente ao Atlético Oriense, mas à sua equipa de futebol sénior masculino, também ela campeã, precisamente no Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. Como já teve a oportunidade para ouvir pela nossa promoção, contamos em estúdio com Carlos Ribeiro, o técnico que conduziu o Atlético Oriense a esse título e com quem vamos então falar e perceber as razões deste sucesso. Fique connosco, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site, transmissão por áudio e também por vídeo, radiohertz.pt, em direto para todo o mundo. E começo então por saudar o nosso convidado. Muito boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Agora mais a frio e analisando este primeiro lugar do Atlético Oriense, este título conquistado, não há dúvidas, o Oriense foi a equipa mais regular, fez uma segunda volta fantástica. Pergunto-lhe muito claramente, no seu entender, venceu a equipa mais regular, sem dúvida alguma, venceu a equipa que tinha os melhores argumentos? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Passando à sua questão, foi sem dúvida a vitória da equipa mais regular. Acho que foi uma vitória justíssima da nossa parte, tendo em conta principalmente aquilo que fizemos na segunda volta. Como referiu, acho que foi um feito excepcional. Nos 13 jogos, vencer 12 é louvável. Se éramos a equipa mais recheada de talento, eu já o disse e em conversa com os meus jogadores, somos muito frontais e diretos uns com os outros. Não entendo que fôssemos a equipa tecnicamente mais evoluída, mais recheada dos jogadores. Agora, fomos uma equipa consciente daquilo que valíamos, consciente de que se fôssemos humildes, sérios e trabalhadores, se acreditássemos em nós e no trabalho que estávamos a fazer, poderíamos ter a oportunidade de disputar os lugares cimeiros, e foi isso que aconteceu. Sentiu no início que os outros adversários, quem segue o futebol distrital, colocava o Oriense a correr por fora? Sim, eu senti isso. Acho que nunca fomos diretamente relacionados com o pódio, com a subida de divisão. Nós também da parte diretiva, principalmente, aquilo que nos foi pedido foi que continuássemos o projeto que o Atlético vinha a desenvolver, que era manter-se no grupo da frente. E foi isso que procurámos fazer. Agora, internamente, nós, grupo, se nos foi pedido fazer igual ou melhor à época anterior, e a época anterior já tinha sido muito boa, tinham marcado presença na final da Taça de Ribatejo, tinham terminado em terceiro lugar, nós, refletindo e analisando, aquilo que nos foi pedido, fazer igual ou melhor, significava ficar ou em terceiro, ou em segundo, ou em primeiro. Agora, nunca houve também grande pressão da parte da direção para que isso fosse uma obrigação, e isso permitiu-nos trabalhar também de uma forma tranquila, e nós internamente, grupo, definimos para nós tentar o primeiro. Se não conseguíssemos, depois pensaríamos em ficar em segundo, e se não conseguíssemos segundo, terceiro. Agora partimos com esse objetivo, tentar terminar na frente.
No arranque desta competição havia então um registro para equipas que, embora não se assumindo muito claramente como candidatas, pelo plantel que tinham, pelos nomes que apresentavam, casos de Torres Novas, Fazendense, Coruchense, até o próprio Amiense, nessa altura, e conversa treinadores, jogadores, também colocavam estas equipas teoricamente mais favoritas, ou sempre acreditaram que poderiam efetivamente partir lado a lado com estes conjuntos? Não, nós partimos com esta ideia. Haveria claramente aquelas equipas que investiram para isso, que não dizendo verbalmente na praça pública, tinham claramente essa ambição, e por toda a sua história, o caso de Torres Novas, de Fazendense, equipas com história, do Cruxense, do Amiense, são tudo equipas com a história que o Atlético não tinha, que começou a escrever agora a sua história de registro, e obviamente que essas equipas seriam aquelas que teríamos que tentar vencer, teríamos que nos aproximar e não nos distanciarmos muito delas. Não foi isso que aconteceu. Logo no início do campeonato tivemos bastantes dificuldades, mas nunca deixámos de acreditar que seria possível. Sabíamos que cada jogo que ia passando, a margem era muito menor, mas partimos com essa consciência de que aquele grupo de equipas teria essa responsabilidade e nós teríamos que trabalhar de uma forma tranquila, sem pressão, porque não nos foi colocada essa pressão. Se não existia da parte diretiva essa pressão, a única pressão que poderia existir é entre nós, treinadores e jogadores, exigirmos uns dos outros mais um bocadinho em cada dia e tentar evoluir. E foi isso que fizemos durante o campeonato. Teve o plantel que quis naquela altura da formação do grupo? Não, foi um início de campeonato muito complicado. Nós não conseguimos fechar o plantel a tempo. Havia jogadores da época anterior que eu fazia conta e que à última da hora não conseguimos, que foi o caso do Carlão, do avançado, do Ricardo Coelho, que não podemos contar com ele devido à sua vida profissional principalmente, e essas duas posições nunca as conseguimos colmatar até à chegada do Conde, que surgiu do nada, apareceu e vem-nos ser muito útil, vem-nos dar uma ajuda enorme. Não nos conseguimos preparar da melhor forma para o início do campeonato. Depois tivemos ainda à terceira ou quarta jornada 2 saídas dos jogadores que faziam parte do plantel devido à sua vida profissional. Um foi para a Alemanha trabalhar, outro em Portugal, mas decidiu não continuar com o plantel, e iniciámos com muitas limitações. Algumas dessas limitações fomos depois conseguindo colmatar com a entrada do Marco Gomes, que saiu do Riachense, que nos veio dar uma grande ajuda também, do Ricardo Silva, que foi outro elemento importante em determinada fase da época, mas fomos um plantel que fez todo o seu campeonato com apenas 2 centrais, com apenas um lateral esquerdo, e que fomos, nesses momentos que não tínhamos fomos procurando solucionar dentro do plantel. Não era um plantel extenso, era um plantel curto, mas tivemos esta capacidade também de o saber gerir, e alguma felicidade em não haver demasiadas lesões ao mesmo tempo, que houve lesões, e graves, pelo menos uma operação a um joelho, mas pronto, são situações que se vão surgindo e têm que ser colmatadas. Agora, não tivemos o plantel que gostaríamos de ter logo no início, mas é algo que se compreende. É difícil hoje em dia dizer eu quero aquele e vou ter aquele jogador, e depois há clubes com outro poderio. Temos que saber viver com aquilo que temos. Agora, foi um plantel que me agradou, foi dos plantéis que treinei o mais forte em termos de grupo, em termos de estrutura, por isso estou satisfeito com eles.
Quando fala que o Oriense não tem o poderio de outras equipas, é um facto, porque houve clubes que investiram bem mais. Eu pergunto-lhe, então, que argumentos é que o Oriense apresentou para poder cativar os jogadores que conduziram a equipa a este título? A maior parte do plantel já transitava da época anterior. Eu não tenho... Mas mesmo assim foi preciso convencê-los a continuar. Sim. Eu não tenho conhecimento do que é que os outros clubes conseguem oferecer aos seus jogadores. Tenho conhecimento do que é que nós podemos oferecer aos nossos jogadores e dificilmente não terei a dizer a verdade que daquele grupo de 4, 5 equipas somos a equipa com o orçamento mais reduzido. Portanto, aquilo que podemos oferecer e que oferecemos ao grupo foi transmitir a ideia de querer fazer história para o clube, de querer ficar no registro para a eternidade do clube, e foi aquilo que fizemos, e foi muito desse objetivo que nos ajudou a persegui-lo. Obviamente que existem os prémios de jogo, que existem estas situações, que existem em todos os clubes. Agora, tenho a certeza, porque eu também estou nessa posição, que não está ali ninguém a viver daquilo, longe disso. Dificilmente dá para gasóleos e para uma extravagânciazinha. Portanto, é para a despesa e pouco mais do que isso. Acho que é um grupo que é uma família, que conseguimos formar essa família. Passávamos bastante tempo juntos, e isso é algo que a direção se preocupa em fazer, em oferecer os jantares aos jogadores e convívios, criar ali esse espírito de família, porque é se calhar muito mais fácil conseguir arranjar alguma coisinha para fazer um jantarzinho para a malta e estarmos a conviver, do que arranjar 200 ou 300 ou 400 euros para poder pagar a um jogador. Portanto, acho que essencialmente é a motivação de querer fazer parte de uma família, de um projeto, e vamos ver se este ano conseguimos tirar proveito desse esforço que tivemos. Permita-me recuar ao passado recente, quando lhe surgiu esta possibilidade de orientar o Atlético Oriense, e tal como sublinhou, as expectativas estavam em alta, não por qualquer título conquistado, mas porque o trabalho realizado atualmente já tinha colocado, ou já tinha dotado o Oriense de um estatuto que o colocava entre as melhores equipas do nosso distrital. Estava bem informado àquilo que vinha, não ficou defraudado nas expectativas? Não, eu quando surgiu o primeiro contacto da parte do Sr. João Coelho, fiquei logo entusiasmado. O campeonato em Leiria estava na sua última jornada, e eu cheguei a casa e disse à minha esposa para onde é que ia treinar, porque antes de saber o que é que tinham para me oferecer, o facto de terem terminado a época anterior no terceiro lugar, de terem ido à final da Taça do Ribatejo, significava que dentro do plantel haveria alguma qualidade. Nenhuma equipa chega a um terceiro lugar e chega a uma final sem ter ali já alguma matéria, e isso permitiria-me a mim ter a oportunidade de integrar uma equipa para lutar pelos lugares cimeiros, que não tinha até então conseguido fazer em Leiria. Portanto, depois, com uma conversa mais séria sobre as condições que eu teria para treinar, o material que dispunha, achei que poderia fazer ali uma coisa engraçada. Depois preocupei-me em analisar, em tentar conhecer alguns jogadores do plantel através da internet, através de visionamento de alguns vídeos, de algumas coisas que iam aparecendo, e tirar ilações daquilo que precisaria para fazer um bom campeonato. Aquilo que eu achei que seria necessário era reforçar o setor defensivo, essencialmente, porque na época anterior tinham sofrido perto de 50 golos, e uma equipa que termina em terceiro lugar e sofre tanto golo, se não sofresse tanto, se calhar poderia chegar um bocadinho mais acima. Essencialmente preocupámos-se em começar a construir a casa cá por baixo, em arranjar algumas soluções, e foram soluções que eu trouxe, jogadores que
que conhecia, e vieram conseguir dar mais essa consistência, e foi um projeto aliciante que correu como tinha idealizado na minha cabeça. Este é o seu ponto alto enquanto treinador, esta conquista do título? Sim, é o meu ponto alto. Eu já consegui um título de campeão distrital em Leiria, com subida à divisão de honra. Este é um título superior, é uma subida a um campeonato nacional sénior, mas são, sim, sem dúvida o ponto alto até ao momento da minha carreira, e espero que não seja o último. Já que estamos a falar de duas realidades distintas, e já vamos então abordar com mais a propósito esta campanha do Atlético Oriense, mas entre esta competição em Leiria e aquilo que encontrou, a realidade que encontrou em Santarém, há muitas diferenças. Dá para ter uma ideia, uma percepção de onde ou aonde é que há o futebol mais competitivo dentro das limitações de um distrital? Eu penso que o mais competitivo acaba por ser o de Santarém. Em Leiria existe mais qualidade em termos de jogadores, devido à sua área geográfica. É muito mais fácil conseguir arranjar jogadores na zona de Leiria do que aqui. Mas em termos de competitividade, acho que é um campeonato. É a minha primeira experiência, não tenho conhecimento de outros factos, mas por aquilo que vi, tirando uma ou duas equipas que apresentaram realmente equipas com qualidade inferior, com muitas dificuldades em formar o seu plantel e conseguir aguentá-lo até ao fim. Acho que no geral as equipas estão equilibradas, têm jogadores de qualidade, são bastante agressivas, são equipas com organização, com princípios de jogo, e acho que é um campeonato bastante competitivo. Assim como Leiria também tem um grupo de 4, 5 equipas com muita qualidade, recheadas de jogadores de qualidade, jogadores passaram por terceiras divisões, segundas B, que dão outra qualidade ao futebol, mas tem um grupo, se calhar, de também 5, 6 equipas de menor qualidade, mas acho que são campeonatos muito parecidos. Aqui um bocadinho mais de bairrismo ainda, o jogo um bocado mais agressivo, com menos paragens, com mais dinâmica, com o público mais presente. Portanto, acho que são equivalentes, mas gostei daquilo que encontrei aqui, esta emoção que todos os jogos, e a indecisão de o vencer ou não até ao fim, foi algo de muito agradável. Como treinador, como participante ativo neste campeonato, e pergunto-lhe, em termos organizativos, há muitas, dentro do amadorismo dos campeonatos, há um maior grau de profissionalismo em cada um deles, ou não? Também se equivalem? Também se equivalem. Eu acho que vou-lhe só dar um exemplo em relação à final da taça. Acho que foi uma prova muito bem organizada. Acho que foi uma festa, foi a verdadeira festa do futebol. Houve grande preocupação nessa organização, e quando disputei a final do campeão distrital em Leiria, porque lá havia 2 séries e depois havia o apuramento do campeão, foi uma prova em que não teve grande preparação, em que não houve essa preocupação da associação em organizar uma final, que era disso que se tratava, e aqui senti que há essa preocupação de promover. Houve também conferência de imprensa antes do jogo da final da taça, no entroncamento. São pequenos pormenores dentro do nosso amadorismo, claro, obviamente, mas são coisas que dão motivação. É isso mesmo, que nos fazem viver a nossa vida, porque não é só num derby Benfica Sporting que tem que haver a cobertura.
nós temos a fazer a cobertura da nossa realidade, daquilo que nós estamos a viver, e acho que isso é importante, e aqui nisso a Associação de Futebol de Santarém está de parabéns no meu entender. E em termos de condições de treino, de trabalho que o Atlético Oriense proporciona, entende que são as mais adequadas? O Atlético neste momento está-se a deparar com um problema que, no meu entender, por aquilo que deu para conhecer do clube neste ano, acho que já deveria ter sido resolvido com mais tempo. Para além de terem a sua equipa feminina campeã nacional, tem equipas B, tem equipa de júniores, tem um leque de equipas de futebol feminino. Para além do futebol feminino, tem as camadas jovens, desde petizes até júniores, e tem neste momento um campo com muito poucas condições. Portanto, acho que para se promover o desporto, e não é só as pessoas depois dizerem que são de Orém e orgulharem-se disso, porque têm uma equipa que é campeã nacional e tem uma equipa que isto ou aquilo, acho que deveria haver outro tipo de preocupação e resolver esse assunto com mais brevidade possível, porque não é só, no meu entender, não se trata de um capricho de querer um relevado. Não, trata-se um bocado já de preocupação com a integridade física das pessoas, porque nós tivemos 2 lesões no plantel sénior gravíssimas, devido ao campo. Houve mais uma outra situação do mesmo tipo de lesão, e são situações que se podem evitar. Agora, em termos da parte diretiva, aquilo que nos era oferecido, em termos de materiais, de disponibilidade, acho que o clube está ao nível dos melhores. Agora, realmente, o campo neste momento está aos olhos de toda a gente vê que qualquer equipa que lá vá jogar tem as linhas arrancadas, tem buracos, é difícil praticar o desporto lá e dar qualidade ao treino, porque são entraves, mas é a realidade que temos, e também não adianta estarmos a desculpar-nos com esse tipo de situações. Temos que viver com elas e tentar e pensar que no futuro as coisas irão melhorar. Sentiu que esse obstáculo era efetivamente uma dor de cabeça para os jogadores? Sentiu em algum momento falta de motivação, pouca vontade em treinar naquelas condições? Não, nós não nos preocupámos muito com isso. Foi aquilo que eu lhe acabei de dizer há um segundinho atrás. Nós temos que viver com aquilo que temos. Não me adianta estar a tentar, se as coisas não correrem bem, estar-me a dizer foi porque o campo não ajudou. É aquilo que nós temos, vamos nos preocupar em treinar com aquilo. Se não dá para fazer um exercício em 40 metros, vamos fazer em 20. Agora, que não ajuda a promover a qualidade do jogo, não ajuda a promover a qualidade do treino, isso não, claro que não ajuda, e em determinadas zonas do campo há aquela preocupação do jogador se calhar não pisar lá porque sabe que está lá um buraco e pode fazer uma lesão grave. Isso também havia, e havia também compreensão da minha parte nessas situações, de ver claramente que não foi porque estava ali aquilo, e compreendermos. É viver com aquilo que temos, viver com aquilo que temos à nossa frente. Muito bem, voltemos a falar da competição propriamente dita. Já aqui abordámos essa situação do Oriense, se calhar aos olhos de muitos dos seguidores do futebol distrital, ter começado a correr de fora. Agora pergunto-lhe, houve alguma altura em que tivesse sentido que os adversários, aquelas equipas ditas com mais responsabilidade, já olhavam para o Oriense como um opositor a sério? Eu penso que foi já tardio, e quando se calhar se aperceberam, já era tarde. que se aperceberam que nós andávamos também
também por aí depois não conseguiram, não quero dizer que não nos respeitaram, acho que houve sempre respeito, mas houve ao mesmo tempo, mais tarde ou mais cedo eles vão cair, vão tropeçar, porque é assim que acontece todos os anos, foi assim que aconteceu todos os anos, e eles este ano vão novamente andar lá em cima nas primeiras jornadas da segunda volta e depois vão cair, e isso não aconteceu. Agora, foi um campeonato muito, muito difícil para nós. Nós à quarta jornada estávamos a 7 pontos do então líder Torres Novas, e ao final da primeira volta estávamos a 4 pontos do Cruxense, na quarta posição, mas depois embalámos numa série de vitórias que nos levou ao título, mas penso que a partir do jogo apenas do Torres Novas em casa, já muito perto do final, é que se calhar pensaram que nós estávamos lá para ficar. Muito bem, e vamos fazer o primeiro intervalo neste espaço entrevista com Carlos Ribeiro, que conduziu o Atlético Oriense ao título de campeão distrital. Voltamos já de seguida. Precisamente, temos estado à conversa com Carlos Ribeiro, o treinador que conduziu o Atlético Oriense a um título inédito no futebol distrital. Sagrou-se campeão da Associação de Futebol de Santarém, na divisão maior, no escalão maior desta associação. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos através do nosso site radiohertz.pt, áudio e vídeo em direto para todo o mundo. Escusado será dizer que também estamos a emitir nas nossas frequências 98 e 92 FM. Carlos Ribeiro, já agora pedia-lhe uma avaliação à sua equipa. Quais é que foram os pontos fortes da sua equipa? Tinha jogadores capazes de fazer a diferença, ou, como já também referiu nesta entrevista, a sua equipa valeu essencialmente por isso, por ser uma equipa? Sim, acho que o essencial é que fomos sempre uma equipa bastante coesa, um grupo bastante forte. Acho que não tínhamos demasiados jogadores tecnicamente muito evoluídos. Tínhamos jogadores que eram capazes de fazer a diferença. Agora, acho que o essencial é que fomos uma equipa sempre muito, muito organizada, uma equipa muito compacta, uma equipa que sabia as suas limitações, que sabia as suas potencialidades e que tentámos tirar proveito delas. Agora, obviamente que tínhamos também um ou outro jogador que fazia a diferença. Não gosto muito de individualizar, mas o Rui Tico foi um jogador que em determinada altura da época esteve num excelente momento de forma e que desequilibrou em alguns jogos. O Dino fez uma época muito, muito regular, sempre muito certinho. O Parracho, com a sua experiência, conduziu aquele setor defensivo. Houve no geral, o Zinho, que sagrou-se o melhor marcador do campeonato. Houve sempre, em diferentes momentos da época, jogadores que apareceram. O caso do Marco Gomes surgiu, a sua vinda, que nos veio dar uma grande ajuda numa fase em que estávamos com jogadores castigados e com jogadores lesionados, e ele apareceu miraculosamente, digamos assim, e vem-nos dar uma grande ajuda. Por isso houve sempre um ou outro jogador que em determinado momento da época foi aparecendo, foi dizendo que estava presente e que tinha qualidade, mas no geral acho que a equipa valeu pelo seu todo, pelo seu global. Acho que foi um grupo bastante coeso e equilibrado. Pronto, também não teve muitas oportunidades, felizmente para o Oriense, para ter noção daquilo que eu agora lhe vou perguntar. A sua equipa, os seus jogadores reagiram bem às derrotas que sofreram? Como lhe disse há um pouco, foi o início da época de campeonato e mesmo de pré-época.
Eu agora estava mais a falar no final da temporada, esta derrota com o Amiense, que no fim de contas não significou nada, até acaba por ser uma derrota que não contou nada, e depois a final da Taça Ribatejo, também antes da decisão do campeonato. Neste período, os jogadores como é que se portaram? Como é que reagiram? Sim, foi um período complicado em que me fui apercebendo de algum nervosismo, porque nesse normal, momento, na semana antes da preparação da taça, nós tínhamos um jogo para o campeonato que tínhamos que vencer obrigatoriamente se queríamos continuar no primeiro lugar e com a ambição de ser campeões distritais, e esse facto de jogarmos no domingo e de logo na quinta-feira termos o jogo da taça e depois no domingo a seguir termos logo outro jogo importantíssimo e decisivo, foram em 8 dias 3 jogos de elevada exigência física, mas acima de tudo mental, enquanto que o Fazendense, para a sua preparação da taça, teve forma de o preparar de uma forma mais tranquila, sem grande pressão, apenas preparando a equipa para esse jogo. Nós não, tivemos que preparar a equipa para domingo, vencer em casa o Benavente, tivemos que preparar para ir depois disputar a final da taça com o Fazendense, e independentemente desse resultado, termos que ir a Amiais vencer se queríamos continuar na luta para sermos campeões, e isso foi algo que perturbou a equipa e a preparação dos jogos. Depois a derrota com o Fazendense, que posso dizer foi um justo vencedor. Agora também acho que não foi um jogo muito bem disputado. Se tivéssemos sido nós a vencer, também acho que se aceitaria por aquilo que foi o jogo. Não houve muitas oportunidades, nós também tivemos as nossas, e o gol surge de um lance um pouco fortuito, um excelente remate, mas fora da área. Abalou-nos um bocado, obviamente que nos abala, sentirmos que poderíamos ter conquistado a primeira taça do Ribatejo para o Atlético, que estivemos perto disso, que não fomos de todo inferiores ao Fazendense, abala-nos um pouco. Agora tentámos depois preparar a equipa essencialmente a nível mental para o próximo jogo, para o jogo do Amiais, porque aquele troféu já tinha desaparecido, já não iríamos ganhar, não havia nada a fazer, tentar nos preparar para isso. E a equipa na primeira parte acusou o nervosismo, acusou a ansiedade, é o pensar que tivemos tão perto de conquistar tudo e podemos não conquistar nada. Causou algum nervosismo em alguns jogadores que não têm se calhar a experiência de disputar este tipo de jogos, mas depois na segunda parte a equipa foi digna, foi muito, muito lutadora, e acho que até merecíamos depois o empate, pelo menos, ou a vitória, mas depois no final do jogo, com a derrota do Coruchense também, essa derrota deixou de ter o seu peso, mas sim, houve ali alguma destabilização com a derrota da taça, que acho que é perfeitamente natural. Permita-me insistir nessa jornada decisiva. Estavam a jogar em Amiais, mas com os ouvidos bem atentos àquilo que o Coruchense estava a fazer, ou houve aí alguma tentativa para esconder o resultado do Coruchense aos jogadores? Houve essa tentativa até ao gol do Coruchense. Depois deixou de ser possível. Nós tínhamos um dos meus adjuntos, que aproveito para dar uma palavra de agradecimento a todo o meu corpo técnico. O Paulito estava de ouvido no Coruchense, e ia-me transmitindo as informações que se iam passando. Depois, quando surge o gol do Coruchense, foi toda a gente dentro de campo se apercebeu que tinha sido gol, porque houve da nossa massa associativa que nos acompanhou em grande número também ao campo, e uma palavra de agradecimento também para eles. Aperceberam-se do que é que se estava a passar do outro lado, e depois
foi alegria total. Continuemos a falar da equipa em termos de aproveitamento das camadas jovens do Atlético Oriense. O Atlético Oriense, e estivemos a falar disso precisamente ao intervalo, que tem uma equipa de júniores que participou na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Considera que fez o aproveitamento possível? Houve uma boa relação entre o técnico da equipa principal e o técnico da equipa de júniores? Sim, nós conseguimos dar alguns minutos a alguns júniores, não tantos como desejaríamos, mas o campeonato assim o foi exigindo. Não houve grandes oportunidades para dar oportunidades a esses jovens. Agora houve sempre participação, não digo semanalmente, mas com bastante frequência de alguns elementos dos júniores a treinar com o plantel sénior, algumas das vezes para nos ajudar na preparação dos treinos, devido àquelas situações de lesões que foram surgindo e que surgem em todas as equipas. Houve, portanto, essa ligação entre a equipa sénior e a equipa de júniores, e acho que é assim que deve funcionar. Acho que os júniores são o futuro do clube, têm que ser vistos como isso, como o futuro do clube, e tem que se procurar aproveitar alguns desses jovens. Mas acredita que o Oriense tem mesmo futuro perante aquilo que é feito nas camadas jovens, ou agora esta maior notoriedade competitiva que a equipa sénior está a ter poderá, por outro lado, fechar as portas aos jovens do clube? Eu penso que esta notoriedade que nós vamos agora conseguir, e que conseguimos com esta subida de divisão, acho que poderá funcionar de forma contrária, poderá chamar mais jovens de qualidade às equipas da formação do Clube Atlético Oriense, com a esperança de um dia poder vir representar a equipa sénior num campeonato nacional de séniores. Acho que devem ser vistas as coisas assim. Agora, obviamente que dentro daquilo que está a ser feito, se não houver aquilo que falámos há pouco, uma maior ajuda ao clube em criação de infraestruturas, é complicado oferecer-se depois qualidade de treino, qualidade a estes jovens para poderem evoluir e depois ingressar a equipa sénior. Agora, a equipa que teve no ano passado os júniores, gostei de alguns elementos, e que possivelmente poderão ingressar, quer seja eu, quer seja outro treinador, no futuro a equipa do Clube Atlético Oriense, porque são miúdos com qualidade. Agora, acho que esta notoriedade vem ajudar o clube e não desajudar nesta situação da formação. Permita-me pedir-lhe uma opinião, e agora comparando aqui uma realidade que está bem perto de nós, o União de Tomar, por exemplo, que já viveu momentos bem mais marcantes do que aqueles que vive na atualidade, e há muitos anos um jogador que saía das camadas jovens queria ou fazia questão, tinha todo o gosto, poder agarrar com unhas e dentes um lugar no plantel sénior. Hoje em dia aqui em Tomar já se diz que não é dada grande importância a esse facto, e subir aos séniores já é uma mera circunstância, digamos assim. Em Orém, sentiu que este ano quem teve a oportunidade de chegar aos séniores, de fazer parte do grupo, teve essa vontade de agarrar a oportunidade com unhas e dentes, ou também foi uma mera circunstância? Não, dos elementos que foram connosco e que jogaram, senti da parte deles um grande empenhamento e uma grande vontade de querer mostrar qualidade, de querer poder ingressar os séniores, de poder de tentar cativar, a continuar com eles a treinar semanalmente connosco, e sempre que eram chamados foram sempre muito dignos, foram homenzinhos, foram trabalhadores, e com essa vontade de poder lá continuar e de ingressar.
senti da parte desses jovens vontade em poder representar o clube. Falando do campeonato novamente à sua escala global, pergunto-lhe, esperava mais de alguma equipa? Sim. Eu quando iniciei a minha preparação da época, eu por aquilo que ia vendo da agitação de mercado, apontava o Amiense como uma equipa mais para lutar até ao final pelos lugares cimeiros. Depois o Torres Novas, por toda a sua história, por vir do campeonato nacional, tinha também essa obrigação. O próprio Fazendense e o Cruxense era aquele grupo de equipas que teriam que disputar os lugares cimeiros, e à exceção do Amiais foram essas que o conseguiram fazer. Acho que deste grupo de equipas, aquela que no meu entender poderia ter feito mais, porque acho que tinha uma equipa de qualidade, era o Amiense. E houve alguma equipa que excedeu as suas expectativas? Não, o meu conhecimento era muito pouco sobre este campeonato, e continua a ser muito pouco sobre este campeonato, porque jogámos 2 jogos com todas as equipas e não deu para conhecer e para ficar com todos os jogadores em mente. Agora, por aquilo que tinham feito o ano passado, o Cruxense surpreendeu-me por aquilo que fez na primeira volta. No fim de terminar a primeira volta e de eu ir conhecendo um bocadinho mais do campeonato, a segunda volta já não me surpreendeu, porque era uma equipa com bastante qualidade, bem orientada, com uma palavra também para o Gonçalo, que conheço, que foi meu colega de curso. Sei como ele trabalha, portanto depois deixou de me surpreender e passou a ser uma realidade, mas foi na primeira volta aquela equipa que me surpreendeu mais por aquilo que tinha feito na época anterior, que passou por momentos de dificuldade, que conseguiu a manutenção nas últimas jornadas, portanto não era apontada assim como nós para lutar, pelo menos por mim, que não tinha conhecimento dos jogadores que tinham todos muita qualidade. Se pudesse escolher 2 ou 3 jogadores das outras equipas concorrentes do Oriense, tinha os alvos bem identificados? Sim, tinha. Todas elas tinham jogadores interessantes e que poderiam e seriam, sem dúvida, uma mais-valia e uma ajuda para a formação de um plantel fortíssimo. Agora, tenho jogadores muito personalizados, muito motivados, muito conscientes, e estou muito satisfeito com eles. Agora, obviamente que há em todas as equipas um ou outro jogador que nos enchem a vista, como se costuma dizer, e que tem sem dúvida grande qualidade. Não vai dizer nomes? Eu não sei o nome deles todos, mas posso dizer que gostei muito do extremo do Fazendense, no número 70, não sei como é que ele se chama, mas gostei bastante dele. Gostei do lateral do Torres Novas, do Joãozinho. Gostei também do avançado do Cruxense e de um extremo, do Serginho, e houve alguns jogadores que sobressaíram, mas foi num jogo, podem não ter feito durante o campeonato, e não é só um jogo que conta. E o que eu tenho, sei que é regular e que tem essa qualidade. Agora, há em todas as equipas sempre jogadores de qualidade, e essas equipas da frente têm bastantes jogadores de qualidade. Qual é que foi o jogo mais conseguido por parte da sua equipa? O jogo mais conseguido, eu acho que o jogo em Cruxense foi um jogo muito bom, em que entramos
muito fortes, aquilo se calhar que eles não esperariam da nossa parte, e conseguimos chegar ao 2-0 com alguma facilidade, e poderíamos ainda ter feito mais um golo, e depois na segunda parte gerindo o jogo de uma forma muito, muito personalizada. Acho que foi um jogo muito intenso, foi um jogo em que os nervos estiveram à flor da pele, em que as equipas lutaram até a exaustão, em que houve uma cobertura de uma rádio local em que dou os parabéns, e dei pessoalmente, porque acho que é isso também que promove o desporto, de transformar aquele jogo num jogo de título quase, e era a viragem da segunda volta, mas para nós era um jogo em que, perdendo, ficaríamos a 7 pontos do Cruxense, e já não iríamos jogar mais com eles, e ficaríamos numa situação muito, muito complicada, e foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, e para mim foi o momento de viragem. Foi nesse jogo que acreditámos, que passámos a acreditar que se fôssemos competentes, se fôssemos aquilo que conseguimos ser, tínhamos sem sombra de dúvida a nossa palavra a dizer, e foi nesse momento que a equipa, penso eu, começou a acreditar mais nela própria, e que realmente poderíamos fazer história. E o jogo em que pouco ou nada tenha corrido bem? O pior jogo, e até hoje, e anda nas nossas cabeças, e quando estamos fora de campo falamos nele, foi o jogo com os empregados do comércio, em casa deles, 3-3. Foi um jogo muito, muito mal conseguido da nossa parte, foi um jogo desastroso, em que refletimos muito sobre ele, em que, se queríamos ambicionar alguma coisa, tudo aquilo que tinha sido feito naquele jogo não poderia existir, porque nós empatámos o jogo com felicidade, certo? Continuámos a acreditar, mas pouco fizemos, pouco conseguimos fazer para o conseguir. Foi um jogo muito pouco conseguido em termos defensivos, em termos ofensivos, apesar de termos marcado 3 golos, não fizemos minimamente para o conseguir fazer. Foi sem sombra de dúvida o pior momento da época. A sua equipa, escusado será dizer, contra as equipas também do mesmo campeonato, passa a expressão, aí o treinador se calhar pouco trabalho tem para motivar os atletas, mas neste campeonato também houve registro, houve lugar, jogos diante de formações com menos ambições, e agora estou a lembrar-me da União Abrantina, que ficou despromovida bem mais cedo. Eu pergunto-lhe, nesses duelos com equipas de menor capacidade, foi mais difícil esse trabalho de convencer os jogadores que teriam de dar o melhor de si para conseguir vencer? Sim, é sempre necessário mais uma ou outra chamada de atenção, principalmente durante a semana. Não permitir algum relaxamento em determinado exercício, em determinada situação que estamos a trabalhar para o jogo. Acho que o trabalho é essencialmente mais durante a semana. Obviamente que é muito mais complicado para um treinador gerir e motivar a sua equipa quando vai defrontar o Cruxense, ou um Fazendense, ou um Torres Novas, do que quando vai, neste caso, que estamos a falar da Abrantina, que teve grandes dificuldades ao longo do campeonato, mas que foi honrosa. É mais difícil, e há sempre, quer se queira, quer não, um ou outro jogador que inicia o jogo de uma forma mais descontraída, e que depois provoca em toda a equipa esse mesmo relaxamento. E nós tivemos o exemplo do jogo da taça com a Abrantina, e esse jogo serviu-nos também depois para o campeonato, em que empatámos o jogo a 0 e fomos às grandes penalidades, e vencemos depois nas grandes penalidades, e depois chegámos à final, mas poderia ter morrido ali o sonho de chegar à final, porque não abordámos o jogo da forma mais séria, e quando o quisemos abordar, já não o conseguimos fazer,
porque se eu inicio um jogo de uma forma relaxada e as coisas depois não vão surgindo, o meu nervosismo vai aumentando, a outra equipa vai se motivando e as coisas depois, mesmo querendo, mesmo fazendo por elas, que foi o caso, que depois na segunda parte tivemos realmente outra atitude e procuramos, mas é certo que os golos depois não apareceram, que as coisas não surgiram. Portanto, o nosso trabalho como treinadores tem que ser feito diariamente com para todos os jogos, mas para esses com um caráter especial para a atitude mental, porque acho que é muito importante. Muito bem, e assim saímos para mais um intervalo, voltamos já de seguida. Estamos de volta, esta é a terceira parte de Hertz Desportivo, a terceira de 4 partes deste programa, a última no que diz respeito à entrevista com Carlos Ribeiro, o técnico que conduziu o Atlético Oriense ao título distrital. Vamos, essencialmente, nesta reta final, falar de futebol, como é óbvio, ainda tentar perceber algumas das mais-valias deste Atlético Oriense, tentar também falar da globalidade deste campeonato e um pouco sobre o futuro do Atlético Oriense, que na próxima temporada irá estar no Campeonato Nacional de Séniores, que refira-se já com esta subida e com a manutenção do Riachense, aumenta para 4 o número de representantes nesta competição. Fátima, Alcanenense, Riachense e agora o Atlético Oriense. Carlos Ribeiro, ainda falando do distrital, pergunto-lhe, é possível praticar bom futebol num campeonato distrital? Sim, eu acho que as equipas apresentam já grande qualidade. Obviamente que não serão todas, isso é perfeitamente natural, mas acho que podemos assistir a boas partidas de futebol. Já há a preocupação de nós técnicos de procurar fazer com que os adeptos sintam prazer naquilo que vão ver. No fundo, aquilo que nós fazemos é para eles, é acima de tudo para a nossa satisfação, mas acima de tudo para quem nos vai ver. Isso é que nos dá prazer, que as pessoas quando termina o jogo sintam prazer naquilo que foram ver e que deem valor ao nosso trabalho. Portanto, acho que durante este campeonato se pôde certamente assistir a boas partidas de futebol. É um treinador de um modelo de jogo rígido, adapta a sua equipa à forma do adversário jogar, ou pelo contrário, obriga o adversário a adaptar-se à sua equipa? Sou um treinador acima de tudo, e é a minha maneira de pensar, e acho que é mais correta. Eu não posso querer jogar com um bloco demasiado subido, jogar em pressing, se eu não tiver jogadores com essa capacidade para o fazer. Não posso jogar com uma defesa subida em linha se eu não tiver jogadores capazes de recuperar depois esse adiantamento. Portanto, essencialmente aquilo que me preocupo é fazer numa análise na minha pré-época aquilo que tenho ao meu dispor e depois, a partir daí, pensar naquilo que podemos fazer. Depois é adaptar-nos ao adversário, porque há momentos em que temos que ser nós a adaptar-nos a eles e a obrigá-los também em determinados momentos do jogo a adaptar-nos àquilo que nós estamos a fazer, e foi dentro disso que fomos procurando fazer durante a época. Não alterámos muito a nossa estrutura, tirando um ou outro jogo, jogámos sempre da mesma forma. Depois, conforme o adversário, ou subíamos mais o bloco ou baixaríamos mais o bloco, mas essencialmente preocupamos-nos com aquilo que teremos que fazer para vencer o adversário. Não acho que devemos rotular os adversários. Eu posso dar um exemplo de um jogo aqui que fizemos com o Tomar, em que o seu treinador, e bem,
referenciou que tiveram muito mais bola do que nós, sem dúvida que tiveram porque nós também permitimos e gostaríamos que assim fosse para tirarmos partido das debilidades que eles tinham, que tínhamos analisado nos primeiros jogos. Portanto, se calhar as equipas às vezes têm muita bola porque o adversário também lhe permite que tenha interesse, que elas já tenham. Portanto, nós essencialmente temos o nosso modelo de jogo, tínhamos aquilo que procurávamos fazer, éramos uma equipa muito forte em transições, tínhamos jogadores muito fortes nesse tipo de jogo, transições rápidas para ataque rápido, e foi dentro desse modelo que fomos procurando trabalhar a equipa. Não tínhamos uma equipa capaz de fazer grande gestão da bola e de grande envolvimento ofensivo, portanto não procurámos trabalhá-lo muito, e sentimos sempre dificuldades quando éramos obrigados a fazê-lo. Por vezes os jogos tornavam-se mais complicados. Portanto, nós fomos trabalhando o nosso modelo e fomos adaptando depois a uma ou outra situação que tínhamos analisada em relação à equipa adversária e tentar depois aproveitar essas situações. Será algum exagero quando se diz que o trabalho de um treinador num distrital, num nacional, onde não há visibilidade que há num campeonato nacional, onde qualquer treinador de bancada sabe aquilo que aquele determinado jogador faz ou pode fazer, os pontos fracos, os pontos menos fracos, é ingrato o trabalho de um treinador nestes patamares, onde não tem essas possibilidades, não sabe se calhar... conhece os jogadores de nome, mas não sabe na realidade aquilo que cada um deles poderá fazer. Preparar os jogos tendo em conta a equipa, o próximo adversário, isso não possibilita um trabalho meticuloso, se calhar tanto quanto gostaria, ou mesmo assim ainda consegue transmitir aos seus jogadores as mais-valias do adversário que se segue. Sim, é um facto de ser treinador no distrital. É muito mais complicado, no meu entender, do que ser treinador numa equipa em que tenha por trás um observador de jogos ou dois e que vá fazendo essa análise e que me permita visionar vídeos do adversário e todas essas situações. É muito mais difícil para nós, e nós sentimos, principalmente eu, e nisso os meus jogadores foram dando uma ajuda devido à minha falta de conhecimento. Na primeira volta foi muito complicado preparar a minha equipa e dizer que vamos jogar contra o Mação e eles jogam assim, ou tem este jogador rápido, ou tem aquele que faz isto ou faz aquilo, porque não tinha conhecimento sobre essas situações. Na segunda volta foi mais fácil essa preparação dos jogos, porque fomos também tendo a possibilidade num ou outro jogo de ter um auxílio da parte de um jovem que treina a formação lá, que é o Tiago, e uma palavra também para ele de agradecimento. Também teve o seu papel importante nesta conquista, que nos ia observando um ou outro jogo de adversários que em teoria eram mais complicados, o caso do Torre Novas, e que eram de proximidade geográfica que permitisse que ele os fosse fazer. Conseguiu ir observar um ao outro jogo, que nos ajudou a preparar depois o jogo. Agora é muito, muito complicado fazer esta preparação detalhada daquilo que a equipa adversária vai apresentar. Apresentamos, obviamente, uma ou outra ideia que nos saltou mais à vista do primeiro jogo que fizemos com eles. Eles fizeram sistematicamente este tipo de movimento, é porque é algo trabalhado, é porque é algo que eles vão fazer, e tentamos alertar para esse tipo de situação, e depois, com o decorrer do jogo, ir corrigindo, procurar fazer uma análise rápida àquilo que se está a passar dentro de campo e tentar transmitir depois para dentro de campo. Pronto, agora as questões vão surgindo em avulso, digamos assim, porque já estamos na reta final. Ainda há pouco sublinhou a presença considerável de adeptos em Miais de Baixo, no campo da Azenha. Eu pergunto-lhe, foi necessário a equipa puxar pelos adeptos? Foi necessário fazer com que eles acreditassem que havia possibilidades de fazer história? Sim, houve essa necessidade. Eu já tive a oportunidade de dizer isto para
para o Notícias de Orem, houve no início do campeonato algum distanciamento da parte dos adeptos com a equipe, devido à nossa fraca pré-época, portanto nós também tivemos a nossa culpa nisso. Depois o facto de virem jogadores novos, virem treinadores de os resultados iniciais não terem sido o desejável e o expectável dentro daquilo que tinha vindo a ser a história do Clube Atlético Ourense nestes últimos anos, afastou um pouco a massa associativa, mas depois tivemos que ser nós, porque fomos nós que o estragámos, tivemos que ser nós a voltar a chamá-los, e conseguimos fazê-lo com vitórias, que é isso que leva as pessoas aos estádios, que fomos subindo na tabela classificativa, fomos fazendo que as pessoas acreditassem que podíamos fazer uma coisa engraçada, poderíamos fazer um campeonato bastante interessante, e depois o campeonato foi decorrendo, as vitórias foram surgindo uma atrás da outra, e o público foi aparecendo, foi-nos ajudando bastante. Houve um jogo que foi crucial, o apoio do público, com a Chamusca em casa, em que estávamos a perder 1-0 a 15 minutos do fim, e o Zinho é expulso, ficamos reduzidos a 10, a perder 1-0 e conseguimos dar a volta para 4-1. O apoio do público foi muito importante, fez-nos ganhar aquela força, e não temos o Zinho, mas temos aqui esta gente toda a puxar por nós, vamos lá, e foram importantes nesse jogo, como depois em todos os outros, e houve sempre, principalmente na segunda volta, uma grande afluência das pessoas a Orem, e mesmo com as nossas deslocações fora também, sempre um grupo considerável de adeptos. Adeptos, forças vivas de Orem, sentiram-se já reconhecidos, sentiram que tiveram o reconhecimento devido por aquilo que alcançaram? Eu acho que aquilo que nós procurávamos essencialmente era escrever história, escrever o nosso nome na história do clube, para jamais sermos esquecidos, e jamais o vamos ser, quer as pessoas queiram dar valor àquilo que fizemos, ou não queiram dar valor, ou queiram puxar atenções para o outro lado. Aquilo que nós fizemos foi algo histórico, é algo que jamais será esquecido, é algo que eu poderei dizer quando o meu filho perceber aquilo que eu lhe digo, e aqui uma palavra também para ele e para a minha esposa, que me aturam quando as coisas não correm bem, eu vou poder dizer que o teu pai fez isto, e foi isso essencialmente que nós procurávamos, conquistar algo para nós. Se as pessoas quiserem dar o valor, nós agradecemos e ficamos gratos. Se não o quiserem, uma coisa ninguém nos tira, é a nossa satisfação pessoal por termos conseguido algo que pouca gente mesmo acreditava ser possível de fazer. Houve uma questão que me passou, mas ainda vou a tempo de a colocar. Em termos de arbitragens, ficou satisfeito com o nível dos árbitros, dos trabalhos dos árbitros que decorreram nos seus jogos? Sim, no geral é sempre um tema complicado de se falar. Foi um campeonato com muitas queixas. Eu compreendo que as possam haver. Acho, na minha opinião, que não fazem sentido ser manifestadas, porque hoje sou prejudicado, amanhã sou ajudado. Eu não acredito, não quero acreditar que no desporto haja pessoas que errem propositadamente, pessoas que tentem de alguma forma contornar as leis do jogo e a verdade desportiva. Obviamente que há sempre um ou outro erro, e nós por exemplo, no jogo com o Cruxense lá, acho que houve lances mal ajuizados contra nós, e lances mal ajuizados que nos poderiam beneficiar, ou seja, penaltis
que houveram para nós que não foram assinalados, penaltis que não existiram e que foram assinalados, faltas cometidas por o guarda-redes fora da área, que leva a amarelo quando só o nosso avançado é que está e pode fazer golo, que obviamente que era vermelho, não há outra hipótese, e não aconteceu. Agora, eu quero crer que a interpretação do árbitro foi outra. Não sei, agora, não acredito que o tenha feito propositadamente. Agora, são lances que podem prejudicar e podem ditar depois influências nos restantes jogos, mas eu acho que, no geral, as arbitragens, por exemplo, em relação à Leiria, estão num nível até superior. Acho que as equipas são equipas que conseguem marcar a sua presença, que têm personalidade. Obviamente, como nós treinadores e jogadores, há sempre um ou outro que apresenta menos qualidade, mas no seu global estou satisfeito com as arbitragens. É algo que nós não nos preocupamos também muito, e por isso vencemos a taça de disciplina também, porque é algo que não nos devemos preocupar com aquilo que nós temos que fazer, que é treinar e jogar, e depois as arbitragens cabe a quem tem essa obrigação analisá-las e tirar as suas ilações. Futuro, o que é que falta para que o possamos apontar como treinador do Oriense na época que se avizinha? Neste momento o clube está à beira de eleições. Há da minha parte o interesse em continuar o projeto, porque quando fui contactado para vir para o Atlético, o objetivo era de embarcar num projeto e dar continuidade ao projeto. O projeto iniciou-se com sucesso logo no primeiro ano. Espero ter a oportunidade de poder continuar a segui-lo. Agora, neste momento, vamos ver o que é que as eleições vão ditar. Quem for o novo presidente, se contar comigo, eu terei todo o gosto em continuar no projeto. Se não continuar, se não tiver interesse na minha continuidade, não ficarei de forma alguma melindrado ou chateado com esse tipo de situação. É algo perfeitamente normal, que eu compreendo e aceito no futebol. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos, portanto a minha vida seguirá naturalmente e surgirão com certeza outras oportunidades, ou na Distrital, ou na segunda, ou no Campeonato Nacional de Séniores. Aquilo que eu quero é continuar a fazer a minha carreira e vou lutar por isso. Agora, o meu desejo, obviamente, é continuar este projeto com o meu grupo de jogadores, com a direção que me foi buscar. Agora vamos aguardar e ver. Neste momento é algo que não depende minimamente de mim. O meu interesse já foi manifestado com as pessoas que me foram buscar. Portanto, neste momento estou a aguardar tranquilamente. O desempenho que teve, o trabalho que teve nesta temporada, não fez com que recebesse outros convites? Sim, já recebi outros convites, mesmo antes de vir para cá. Acabei de recusar para a zona de Leiria, porque acho que não seria um projeto que devesse colocar em cima da mesa e pensar seriamente nisso. Agora, procurámos fazer, eu e a minha equipa técnica, um trabalho sério, com objetivos, e quase todos eles foram cumpridos. Conseguimos ser o melhor ataque, conseguimos ser a segunda melhor defesa, conseguimos vencer a taça de disciplina, conseguimos ter o melhor marcador. Não conseguimos ganhar a taça, mas no geral aqueles objetivos que traçámos para nós foram conseguidos. Portanto, vou esperar. Há aí mais um ou outro contacto, mas nada de interessante. Neste momento, aquilo que me interessa e que eu gostaria era de dar continuidade a este projeto. Dar continuidade a este projeto significa continuar a subir na carreira, e sobe-se conseguindo
títulos, e acho que o Clube Atlético Oriense deu-me essa oportunidade e por isso também merece o meu respeito, e eu aguardarei até à decisão das eleições para saber qual será o futuro. Muito bem, já estamos mesmo no final do nosso tempo. Já fez alguns agradecimentos, mas mesmo assim pergunto-lhe a quem é que dedica este título. Sem sombra de dúvida à minha esposa, à Olga, e ao meu filho pequenino, que fica sem o pai todos os dias para ir treinar, mas é por eles também que eu faço isso. Depois, obviamente, também um agradecimento às pessoas que me deram esta oportunidade, principalmente que são as pessoas que conheço mais, o Sr. Presidente João Sousa e o João Coelho, como a restante direção também deu o seu aval, mas foram eles que lidaram mais comigo, à minha equipa técnica, ao Pedro, ao Paulito e ao Hélio Neto, que foram uma grande ajuda também e importantíssimos neste aspecto, e sem sombra de dúvida ao meu plantel, porque, como eu lhes disse a eles no primeiro dia, eu serei o treinador que eles quiserem que eu seja. Se eles quiserem que eu seja um treinador de sucesso, serão eles essencialmente que o irão fazer. Eu tentarei dar-lhe ferramentas, mas o contributo para eu ter sucesso ou não é dos pés e das cabeças e das mãos deles. Portanto, um agradecimento também a eles, e se me esqueci de alguém, a minha desculpa, mas o principal é para quem está todos os dias comigo e sabe o que é que custa, e eles têm muita paciência nisso, a minha esposa e o meu filho. Muito bem, Carlos Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Foi com muito gosto que o recebemos nos estúdios da Hertz. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado. E assim finalizamos este espaço entrevista. Já de seguida, mais a reta final deste Hertz Desportivo, e iremos começar por falar com Paulo Costa, o técnico do Atlético Riachense, que, recorde-se, neste fim de semana conseguiu a manutenção no Campeonato Nacional de Séniores e dessa forma também ajudou o Benavente a ficar neste escalão maior da Associação de Futebol de Santarém.